O que me motivou a ser candidato a governador é essa indignação por ver a história do Rio de Janeiro, o estado que o Rio de Janeiro vem vivenciando, e ouvir do governador que não tem dinheiro para a gente fazer escola de tempo integral, que não tem dinheiro para repor o efetivo policial, de colocar os policiais nas ruas protegendo a população, de não investir em inteligência e tecnologia. Só 0,03% do orçamento da segurança pública foi investido em inteligência e tecnologia. É por isso que a gente não consegue conter a migração da criminalidade, é por isso que não consegue descobrir quem matou Marielle e os mais de 6 mil assassinatos que acontecem no nosso estado, os mais de 6.500 estupros que acontecem no nosso estado, enfim, desse estado que não tem a capacidade de inibir a entrada de drogas e armas, que o Rio de Janeiro não fabrica arma, o Rio de Janeiro não produz insumos das drogas, e nem o governo federal e nem o governo do estado tem a capacidade de limitar ou fiscalizar as entradas do estado para impedir ou inibir essa quantidade de drogas e armas que vem entrando todos os dias. E, acima de tudo, de não ter a capacidade de se montar uma grande força-tarefa aos moldes da Lava Jato para atacar a atividade econômica do crime. Porque os grandes traficantes, os grandes milicianos não estão dentro das comunidades, não. Lá estão os buchas que matam, que morrem, que vendem droga, que assaltam, né, e que servem de estatística para a segurança pública. Os grandes criminosos estão nas áreas mais nobres do estado. E é fácil você correr atrás disso, basta ir atrás do dinheiro. O dinheiro deixa rastro. O grande problema é que a gente não tem a cultura de querer mapear quem está lavando o dinheiro do crime organizado. Para onde que está indo esse dinheiro? Se está indo para imóveis, se está indo para joias, se está indo para qualquer outra coisa, porque o dinheiro que fica na comunidade, dentro da favela, é muito pouco comparado ao dinheiro que sai para ser lavado para as pessoas hoje da alta sociedade, que são os grandes responsáveis pelo crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma que vocês vivem o drama do roubo de carga e que ficam correndo atrás do rabo, tentando pegar quem é que está roubando a carga, e a gente esquece de procurar saber quem são os grandes interceptadores, quem são os grandes lucradores com essa venda da carga roubada, que hoje é muito pouco explorada. Então a gente tem que investir em inteligência e tecnologia, não tem jeito, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer com que o estado do Rio de Janeiro, o crime continue compensando. Porque aqui o crime compensa. Com 2% de elucidação de crime, aqui você pode matar, você pode roubar carga, você pode estuprar, você vai ter a certeza, ou praticamente a certeza, que vai continuar impune, porque você vai ter 2% de chance de ser preso e muito menos condenado. Então, enquanto a gente não tiver a capacidade de reforçar as nossas delegacias, de instrumentalizar as nossas delegacias para retomar a capacidade de investigação nesse estado, a gente vai ter muita dificuldade de avançar. As delegacias hoje tendo que fazer vaquinha, pedindo para empresários, certamente vocês conhecem muitas histórias, que pedem folha A4 para registrar a ocorrência, que pede papel higiênico, porque nem isso tem dentro das delegacias, e a gente quer esperar que hoje a gente tenha a oportunidade de aumentar o percentual de elucidação de crime, se os policiais não têm a menor condição de infraestrutura para poder avançar no combate da criminalidade. Da mesma forma que esse estado que diz que não tem dinheiro para fazer uma saúde decente, que as pessoas precisem ficar peregrinando de unidade em unidade para poder conseguir um atendimento decente. Um idoso morreu essa semana na porta do Getúlio Vargas porque não teve acesso a um atendimento médico. Há 2 meses atrás teve uma outra senhora que morreu também no Getúlio Vargas por conta de uma negligência médica. E eu digo para vocês que no estado, na saúde desse estado também não falta dinheiro, não. É claro que a gente tem que garantir o mínimo constitucional de 12%, se possível até avançar, mas o que precisa fazer é uma gestão e o Estado se fazer presente para que a gente possa valorizar os profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo exigir e tomar conta para que a população também tenha um atendimento decente, digno e respeitoso. Eu, quando fui presidente da Comissão de Orçamento, nós fizemos uma auditoria nas OS, nos contratos da saúde, e só nessa auditoria que eu e mais 3 pessoas fizemos, com uma estrutura mínima, totalmente precária, nós conseguimos reduzir, ter uma economia de mais de 100 milhões de reais, tirando o contrato superfaturado e gastos necessários. Eu fui responsável também por aquela apreensão de mais de 1.000 toneladas, não foi 1 tonelada não, foram 1.000 toneladas de remédios vencidos, não sei se vocês lembram, foi muito noticiado na mídia que a gente fez aquilo e, enfim, isso é má gestão. Esses remédios que deveriam estar nos hospitais salvando vidas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, foram para o fogo.
por não terem a capacidade logística de fazer a distribuição e o controle desses medicamentos que custam milhões e milhões de dólares, que são perdidos todos os meses. Porque a corrupção acontece no Estado porque não se tem mecanismos que deem transparência para o processo, que não tem mecanismos de controle para que possam, enfim, impedir esse tipo de corrupção. Eu fico vendo os meus adversários, né, que foram presos ou tiveram seus secretários presos, falar, eu não sabia que o meu secretário roubou. Não existe isso. Todo mundo aqui é comerciante, eu trabalho num estabelecimento comercial, fui secretário 5 vezes, nunca respondi um processo na minha vida, nunca teve uma suspeita sequer de corrupção, mas porque não adianta você ser honesto só não. Você tem que ter a capacidade de implementar mecanismos de controle para evitar que os outros roubem também, senão não adianta. Você pode ser a pessoa mais honesta do mundo, se você não conseguir ter a capacidade de montar uma equipe, e se você não tiver condições de criar os mecanismos de controles adequados para impedir a corrupção, o câncer vai continuar se espalhando da mesma proporção que a gente vem acompanhando hoje em dia. Então é muito importante essa capacidade de gestão para poder fazer com que o Estado do Rio de Janeiro retome a credibilidade, que a gente possa voltar a ter uma política de desenvolvimento econômico que vai ser muito importante nesse processo. E, para finalizar a questão dos 4 pilares principais, né, que a gente vem defendendo, como eu disse, uma educação de tempo integral de qualidade, uma polícia com policial na rua, com condições de trabalho, com capacidade de inteligência e de investigação e com controle de fronteira, né? Eu gosto de chamar de fronteira, é limite de Estado, mas fronteira fica mais fácil todo mundo entender. E a questão da geração de emprego. Esse Estado que tem 1.300.000 desempregados, 3,5 milhões de pessoas vivendo na informalidade, correndo do rapa todo dia, sem condições de pagar, né, a sua previdência para ter direito a uma aposentadoria decente, sem ter a oportunidade de ter os seus direitos trabalhistas e, principalmente, você vê o Espírito Santo gerar 14 mil empregos no primeiro semestre desse ano, Minas Gerais gera 91 mil empregos, São Paulo 141 mil empregos e no mesmo período o Rio de Janeiro perdeu 7.002 empregos, foram mais de 20 mil ou 22 mil estabelecimentos comerciais que foram fechados nos últimos 2 anos, 1.300 indústrias que fecharam suas portas aqui no nosso estado também. Eu sempre brinco que o candidato mais forte dessa eleição, que mais colocou plaquinha, é o Aluga-se e o Vende-se. Por onde você passa, você vê essa placa instalada em todos os lugares. E a gente tem que se preocupar, saber o porquê que está acontecendo isso com o estado do Rio de Janeiro. Por que os outros estados da região sudeste estão já numa curva ascendente, enquanto a gente continua perdendo emprego significativamente aqui no estado do Rio de Janeiro. E não é tão difícil descobrir isso. Nós temos a pior segurança pública, nós temos o pior escoamento de produção e a pior infraestrutura da região sudeste. Nós temos a maior burocracia da região sudeste. No meu mestrado, eu fiz a minha dissertação em desburocratização, mas é porque eu entendia que esse é um grande problema do estado do Rio de Janeiro, um grande empecilho que impede o crescimento do Rio de Janeiro, a retomada do desenvolvimento econômico, e por isso eu procurei estudar caminhos de simplificar esse processo, desburocratizando não só na abertura da empresa, mas principalmente no dia a dia do empresário, do gerador de emprego, para que a gente possa tornar a vida dessas pessoas que querem gerar emprego, que querem, né, gerar o desenvolvimento econômico do Estado, ter a vida facilitada e não prejudicada, porque o Estado meio que vê o empresário como inimigo, né? Mas, enfim, então avançar nessa questão da burocracia e também na questão da carga tributária. Pelo amor de Deus, não dá para entender como é que não tem ninguém na Secretaria de Fazenda, estou exagerando assim, certamente tem pessoas lá conscientes disso, mas que têm a capacidade de entender. Eu sou professor de administração, mas se você conversar com qualquer aluno de primeiro período de administração, de economia, eles conhecem uma coisa chamada curva de Laffer, que mostra que cobrar mais imposto não necessariamente significa você arrecadar mais imposto. Você pode até ter um gapzinho nos 3 primeiros meses, nos 6 primeiros meses, porque não tem outra alternativa para o empresário, acaba cobrando, mas daqui a pouco ele vai buscar um meio de se adaptar, porque ele não consegue manter as suas portas abertas. Ou ele vai mudar, vai para outro estado, outro local, ou então ele vai achar um jeito de sonegar esse imposto para poder continuar sobrevivendo. Então, a tendência é a necessidade de rever a carga tributária do estado do Rio de Janeiro,
fazer um estudo sério, ter a coragem de fazer um fundo para poder gerar a oportunidade da gente rever os impostos. Tem impostos que a gente vai ter que aumentar, mas a grande maioria a gente vai ter condições de reduzir. Eu vou dar 2 exemplos simples que eu vou fazer logo na primeira semana, encaminhar para a Assembleia Legislativa. Primeiro, energia elétrica. Eu vou ter a capacidade de igualar o estado de São Paulo. Aqui nós cobramos 34%, 32% mais 2% de ICMS para os grandes consumidores, enquanto São Paulo cobra 25%. E aqui são 20% dos pequenos consumidores, enquanto no estado de São Paulo é de 12% ali alíquota de ICMS. Vamos igualar São Paulo, fazer essa redução significativa na energia elétrica para tirar esse peso de cima da população como um todo, mas principalmente para os geradores de emprego. Segundo, combustível. O litro da gasolina é R$1 mais caro no Rio de Janeiro do que no estado de São Paulo. Aqui é de 34% alíquota de ICMS também, em São Paulo também é de 25% na gasolina. E no etanol, no álcool, né? Aqui são 34%, enquanto São Paulo é de 12%. É uma diferença absurda. Mas eu sei que todo mundo está se perguntando como é que esse maluco vai conseguir tirar dinheiro para isso no auge da crise que a gente está enfrentando no governo do estado. E aí é que eu digo para vocês que a questão é falta de gestão, de estabelecer prioridades. E eu vou começar dando alguns exemplos para tentar mostrar para vocês como isso seria possível. Vamos lá, a gente gasta 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de reais, mais de 1 bilhão de reais, com cargo comissionado e gratificação especial nesse estado. Pra vocês terem uma ideia de dizer é muito ou é pouco, nós temos 1.300 cargos comissionados a mais do que o estado de São Paulo, que tem 3 vezes o PIB do Rio de Janeiro. Nós temos quase 9.000 cargos comissionados aqui no nosso estado. Mas se você ainda acha que isso é muito, quero dizer que a gente gasta 2,2 bilhões em contratações terceirizadas, que em boa parte nada mais são do que cabide de emprego. Na nossa proposta, a gente vai reduzir 55% o número de cargos comissionados. Isso vai me gerar uma economia de quase 600 milhões de reais, mais 25% dos terceirizados, inicialmente, porque dá para reduzir mais, mas se a gente reduzir muito, a gente vai acabar atingindo o serviço essencial, então a gente tem que ter muito cuidado em fazer essa redução. A gente vai implementar uma auditoria e nessa auditoria eu tenho certeza que a gente vai conseguir enxugar ainda mais, mas só esses 25% vão me dar uma economia de mais de 520 milhões de reais. Só isso aí já tem mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Pra vocês terem a ideia, para reduzir os impostos, igualando a São Paulo, eu preciso inicialmente de 400 milhões de reais. Segundo, aqui a gente tem uma porcaria chamada posto de vistoria do Detran, que só tem no estado do Rio de Janeiro essa porcaria que não serve para nada a não ser extorquir a população e ser uma burocracia extremamente absurda, desnecessária, naquela cultura que a gente tem de criar dificuldades para poder vender a facilidade. Acabou de ter uma mega operação ontem aqui no Rio de Janeiro, onde apreendeu uma quadrilha, né, de pessoas que ficavam extorquindo a população nos postos de vistoria do Detran, que só isso custa 200 milhões de reais por ano para poder manter isso, que não serve para nada, que a gente vai copiar os estados vizinhos. Olha como é difícil acabar com o posto de vistoria do Detran aqui no estado do Rio. É só fazer o emplacamento nas próprias concessionárias e o documento anual você vai pagar e vai receber em casa pelo correio. É simples assim, né? E é assim que tem que ser. Ah, mas como é que vai fiscalizar a questão do pneu careca, do meio ambiente? Vamos potencializar a Operação Lei Seca. Pegar esses profissionais do Detran que são concursados, que estão nos postos de vistoria do Detran, bota junto com o pessoal da Operação Lei Seca. Quando o cara estiver lá soprando o bafômetro, o outro vai estar lá vistoriando a situação do carro, sem nenhuma dificuldade também. Com tudo monitorado, com câmera para a gente acompanhar tudo, para inibir a questão da corrupção, da extorsão. Eu vou acabar com essas blitz que estão fazendo agora no meio da rua, só para ficar olhando o documento dos outros e tudo mais, né, que nada mais é para poder, não estou generalizando, pelo amor de Deus, tem gente boa, do bem, tem policiais honestos, mas a gente sabe que a maioria, infelizmente, está ali mal intencionado. Bota um reboque na frente para poder pressionar o trabalhador, e aí para o carro e fala, ó, se não acertar com o cara do reboque ali, vamos rebocar teu carro. Então tem que acabar com isso, gente. A gente tem que ter um estado mais profissional. O policial tem que estar na rua protegendo a população, não tem que ficar tomando conta de documento. Deixa o Detran fazer isso, supervisionado, com câmera,
para que a gente possa inibir a questão da corrupção o máximo possível.